Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Ao encerrarmos este exercício, atividades que vimos desempenhando desde há mais de 5 dezenas de anos, estão sendo modificadas e estamos abrindo estudos, criando novas oportunidades para colocar nossa instituição avançada há 10 anos. Está a nossa diretoria trabalhando para que realizemos a partir do próximo ano as atividades contemporâneas, consentâneas ao desenvolvimento intelecto-moral da sociedade, particularmente a tecnologia, a ciência e a própria atividade na aplicação dos recursos da doutrina espírita. Hemos de compreender que a doutrina apresentada em 1857, os recursos de que dispunha, por exemplo, Allan Kardec diz, utilizar-se de todo e qualquer meio de divulgação para que o Espiritismo seja conhecido. O meio de divulgação naquela época era o livro, o periódico, o panfleto, o jornal e alguns discursos, a depender da situação política de cada país. E as dificuldades de divulgação eram muito grandes. Os problemas eram muito específicos. E em todas as palestras que Allan Kardec proferiu, nas viagens que realizou, depois de publicar o Livro dos Espíritos, tinha como tema principal caridade. Quando ele voltou a Lyon, a cidade onde ele nasceu, ele perguntou ao público o que gostaria que ele falasse a respeito do Espiritismo. E os lioneses, que eram muito católicos, eles descendiam diretamente das propostas romanas. Uma parte de Lyon fica nos montes próximos, e a cidade é ligada ao continente por 2 rios. Esses 2 rios, que fazem parte da orografia europeia, dividem Lyon de uma maneira preciosa. E a parte superior era toda romana. E então, Allan Kardec procura observar quais eram os problemas de Lyon, de Paris, de Tours, de Provence e de outros, e aborda a caridade. Hoje, quando nós vamos a um lugar e perguntamos qual o tema que vocês gostariam que nós abordássemos, invariavelmente é: por que tanta ansiedade? Por que tanto problema mental? Por que tanta dificuldade no relacionamento? Por que tanto sofrimento ao lado de tanta conquista maravilhosa? Não podemos negar os avanços notáveis da ciência, a visão científica das coisas mais insignificantes às coisas mais graves do nosso universo. E então, o Espiritismo tem a resposta própria. Então, aquele Espiritismo praticado a partir de 1857 até hoje, sofreu muitas alterações práticas. Não havia, por exemplo, sessão mediúnica dos moldes que nós fazemos hoje. As reuniões eram de estudo, sempre de estudo. Ainda não haviam orientado os espíritos a fazer uma das maiores caridades, a caridade aos que morreram e não sabem o que lhes aconteceu, aos perturbados do mundo espiritual, aos demônios, aos obsessores, aos espíritos das trevas, aos insensatos. Nem eles sabem o que lhes aconteceu. O Espiritismo abriu-lhes a porta
facultando o meio de voltarem a comunicar-se conosco. Por exemplo, por volta de 1948, uma prima minha, que era professora primária e ensinava lá mesmo na cidade de Feira de Santana, começou a ter uma afasia, uma rouquidão, mas não tinha nenhuma lógica. Ela era professora já há alguns anos, mais de 10, e tivera um namoro não muito feliz nesse período. Ela se namorou de um primo nosso, meu e dela, ou ela foi enamorada por ele. E por quaisquer razões de afetividade, ela preferiu cancelar o noivado. E tudo ia muito bem, a nossa família, meus pais, a família dela, de meus tios, e de repente, essa moça, que era muito bonita, aliás, a família Franco é muito bonita, ela começou a ter uma rouquidão, ia dar aula, começava bem, a voz ia caindo, ficava afônica, a ponto de não conseguir emitir os sons. Ela falava, mas a voz não saía, como era natural. Em 1948, a ciência médica ainda era muito empírica, principalmente no interior. Era mais uma ciência de observação e de o que já foi feito do que de ciência experimental. E então ela recorreu, não havia médico especializado em Feira de Santana, ao clínico geral. Ele passou alguns medicamentos para a garganta, embora não tivesse inflamação, nenhuma infecção na garganta. E ela tomou os remédios, mas não melhorou. Foi cada vez piorando mais. E nós éramos muito ligados, meus pais com os seus irmãos, que eram meus tios, e ela, que era minha prima. Nesse período, eu estava terminando o curso primário e era muito observador, porque em Feira de Santana, naquele tempo, o curso mais elevado que havia era de professor primário, que somente podia ensinar no interior. E as disciplinas eram agricultura, física, português, etc. Eu estava nesse momento glorioso da minha vida, muito jovem. Então, aconteceu algo muito peculiar. Eu havia terminado o curso primário e deveria escolher ou o curso normal ou o curso ginasial. O curso ginasial era pago. Um grande intelectual baiano, o professor Áureo Silva, intelectual, ledor da boa literatura francesa. E então, eu não podia pagar o ginásio, mas havia um exame chamado de admissão. E para fazer este exame, era necessário, naqueles 2 meses de férias, dezembro e janeiro, fazer um curso de História Universal e de Álgebra. Vejam que falta de caridade. Álgebra, para umas cabecinhas que não sabiam multiplicar. Mas era a regra. E eu não sabia nada de álgebra, nem sabia que existia. História Universal eu sabia, porque eu gostava muito de ler, e era um ledor habitual da biblioteca local. Então, meu pai não podia pagar o curso. Era uma professora que dava aula particular. Praticamente toda a cidade era aluno dela, porque ela era especial e merece ser citada. Professora Célida era uma senhora viúva, mãe de um casal de filhos e uma mulher de uma sabedoria impressionante. Ela transformou lá em escola. Tinha alunos até na cozinha, porque não havia espaço, ia entrando, ficava em pé, ninguém deixava, porque ia fazer o que seria o vestibular. E como é que ia fazer o vestibular de uma doutrina que nem sabia o que era? E então meu pai, nesse período, estava numa crise que irrompeu no Brasil e no mundo em 1919, e continuou. Foi uma crise da Bolsa Internacional. Pois bem, eu fiquei muito angustiado, porque eu tinha uma vontade imensa de estudar. Fosse o que fosse, até estudar carvoaria, eu queria. O que eu queria era estudar. Eu estava sentado à porta, quando a minha prima passou.
Passou e me olhou e disse, você está triste, Di? Eu disse, estou muito triste, porque eu não vou poder fazer o exame de admissão. Ela disse, mas como? Era o máximo na cidade. Quem não fazia admissão ia ser empregado de armazém, empregado de loja, e morreu. Aí se tornava aquele marca-passo da vida inteira. E eu aspirava mais. Não aspirava, aí você imagina, ficar na loja medindo metros e vendendo material surrado, dizendo que era seda e etc. Pois bem, então ela disse, por que você não vai fazer isso? Porque pai não está podendo pagar os 25 mil réis. Ela disse, mas era só você nos falar. Eu arranjaria isso, eu sou professora. Já houve tempo que ser professora era alguma coisa. Hoje eu sou... eu ensino aí no lugar qualquer. Só tem vergonha. É curioso o Brasil. Enquanto os países engrandecem, é que murcha. E o que era bom já fica menos bom. Mas bem, isso é outro ponto. Então, eu sou professora. Só que eu estou muito doente. E ali, em pé, ela disse, Di, é uma coisa horrível. Daqui a pouco eu estarei rouca. E foi ficando rouca diante de mim. E eu vi, quando uma sombra saiu da porta da minha casa, eu estava sentado no passeio, e ela no passeio entre mim e a porta. Então saiu aquela sombra. Quem assistiu Ghost, o fantasma, lembra que sai uma sombra exatamente como do lodo saísse algo e vestiu-a. Eu estava olhando assim, e ela disse, está chegando. Olha, estou ficando rouca. Ficou rouca. De não emitir um som. E eu disse, baby, era seu nome. Tem uma mão estrangulando sua garganta. O que será? Ela disse, não sabia. Eu também não sabia. Era o reino dos não sabia. E então eu disse assim, chama por Deus. Eu era muito católico. Era coroinha, era devoto do altar do coração de Jesus. Comigo era no coração de Jesus. Me fez mal, dizia, você vai ver, o coração de Jesus vai tomar conta de você. Não rogava praga a ninguém. Jesus vai cobrar. Era um pedido, né? Covarde. Jesus defender a mim e eu vivia feliz. Eu digo, minha filha, vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que eu fui falando, eu cheguei e botei assim a mão na garganta dela, sobre aquela mão escura, uma garra, e eu senti uma bofetada tão grande que caí. Aí ela ficou espantada. Nesse momento, meu pai chegou na janela e olhou. Era a época que a janela era a sala de cinema. A gente ficava na janela e via tudo o que se passava. Até as fofocas eram na janela. Um na janela, outro cá embaixo, disse, já soube da última? Não, fulana, até logo, até logo. E aí, era uma beleza. Eu tenho até alguma saudade. Pois bem, aí pai perguntou, o que é que vocês estão assim? O que é que você tem, menino? Eu já vi espírito, né, e ele não gostava. Está assim amarelo, o que é que tem? Eu tinha uma vontade de vomitar. Ele disse, vai vomitar em outro lugar, saia da minha frente. Eu digo, pronto, larguei um, peguei outro. Mas eu não sabia o que era. Dizia que era espírito, mas eu não acreditava. Eu acreditava que era o demônio. Eu digo, é o diabo que quer me levar para o inferno. Que horror! Até o dia que eu briguei com Deus. Eu disse assim, eu não entendo o senhor. O senhor não aguenta com o diabo e acha que eu aguento. Não está certo. Então o senhor não existe. E aí fiquei ateu. Ateu não, fiquei à toa. Eu digo, não acredito. Durou 2 dias o meu ateísmo. Então eu saí, me sentindo muito indisposto, fui ao lavabo, e quando me recuperei, eu disse, pai, que coisa horrível, eu estava gelado, aquele banho de suor frio, como se eu estivesse dentro de um móvel de enregelamento. E a minha prima passou a falar normalmente. Ela disse, Di, quando você pôs a mão na minha garganta, eu senti que a mão foi tirada assim, com uma força muito grande. Eu disse, pois é, eu tomei um supapo, que era a expressão comum, e caí.
E ficamos agora os dois patetas, e daí, e agora? Eu disse, olha, isso parece coisa de espírito, porque qualquer coisa lá se falava, é Satanás. Hoje está na moda, é o demônio é o chefão. Qualquer coisa, o demônio vai para o inferno. Falam tanto que a gente já chegou no inferno. Não vai ser depois que morreu, não. Pior do que está, só o inferno mesmo. É um passo que a gente vai dar para frente, mas dei para trás. Muito bem. Então, a minha prima Baby disse, é incrível, porque ontem eu estive em Salvador e estive no médico. Ele então me examinou e eu não tinha nada na garganta. Depois que ele me examinou, eu então fiquei rouca, sem dizer uma palavra. E agora eu fiquei novamente. Amanhã eu devo voltar para fazer uma radiografia, porque em Feira de Santana não fazia. O grande hospital era a Santa Casa de Misericórdia. Pois bem, eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar Dona Nanã, uma senhora espírita, faremos uma sessão e nós vamos evocar a sombra. Veja que atrevimento, né? A gente vai se meter numa coisa que não sabe de forma nenhuma. Eu digo, chama a sombra, e quando a sombra vier, você em Salvador faz o exame. E aí a gente saberá, se você ficar rouca, não é a sombra, porque a sombra está aqui em Feira. Vocês vejam que lógica. A sombra estava em mim. Eu é que estaria como um galo rouco. E ela estaria linda aqui. Mas se ela estivesse livre, totalmente, era a sombra. Fizemos exatamente isso. Ela ficou muito contente. Minha tia disse, eu vou dormir aí. Eu disse, para quê? De véspera. E digo, deve ser coisa muito forte. A velhota veio dormir aqui para segurar a sombra. No dia seguinte, às 10 da manhã, nós nos reunimos e o que nós tínhamos era A Vida de Cristo, um livro antigo que foi publicado na Idade Média. E era um livro de meditação. Eu comecei a ler, meu pai, minha mãe, minha tia, a Baby tinha vindo para Salvador. E quando o relógio bateu 9 horas, eu disse, em nome de Deus, de Jesus Cristo e de Nossa Senhora, começamos a nossa reunião e chamamos o nosso irmão Mão Negra, olha, para que venha nos visitar. E ele veio, aí é que é o caso. Veio e antes de eu acabar, ele já me pegou e começou a discutir com meu pai. Meu pai não era de briga, mas adorava uma... Ele disse, eu não gosto, mas quando eu entro, não saio. É até vencer. Não entendia nada e detestava o espiritismo. Então, foi uma discussão muito acalorada, e eu lá batendo, debatendo, e minha prima, aqui em Salvador, fazendo os exames. Durante 1 hora ela foi submetida aos exames. E enquanto Mão Negra estava lá, ela que estava ótima. Até quando o espírito disse, aponte aí no relógio. Eu agora vou ver a minha xará. Era o namorado dela, que era primo nosso. Eram 2 irmãos, um deles era feiticeiro, era conhecido feiticeiro mesmo. Ele vivia com 4 mulheres dentro de casa, e vivia bem. Tinha que ser um feitiço, né? Porque ninguém aguenta uma, quer dizer, tem paciência. Agora 4... e viviam bem, e ele se chamava Teobaldo. Aí o pai disse assim, a gente tem que chamar Teobaldo. Quer dizer, não entendia de nada, ele era feiticeiro famoso, ele chegava e dava um jeito da mão dele. E o outro era Joaquim, também primo nosso, era o ex-namorado de Baby. Ele ficou tão magoado com ela, que morreu de angústia, e percebeu que poderia perturbá-la. Ela era médium sem saber, e ele, nesses momentos, aproximava-se. Havia a ligação do perispírito. Se alguém não sabe o que é, por favor, me dê aí um sinal que eu explico. Perispírito é o espírito intermediário do corpo. Essa matéria que o povo chama
é muito conhecido como sendo um dos 7 corpos. É o corpo astral. Muita gente conhece. A técnica chama perispírito, é o nome que Allan Kardec dá. É um espírito semimaterial. E é uma matéria semi-espiritual. Então, neste momento, o espírito sai. Sai e vem o outro que diz, vocês estão acabando de falar, tirem esse pseudônimo. A entidade que tem vindo a falar é o nosso irmão Joaquim, que tem paixão pela nossa menina, e então ele está vingando-se dela, não se casa com ela, nem com ninguém. Quanta gente tem sofrido isso. Vai tudo muito bem, e de repente, também na vida conjugal, a união é ótima, de repente, vira como da água para o vinho, e a gente às vezes pergunta, mas o que é que se passou? Não se passou nada. É que a convivência atraiu espíritos inimigos de alguém. Então ele está tentando fazer a infelicidade de alguém. Chama-se obsessão. Interferência dos espíritos em nossa vida. Eles interferem de vários modos, e este é um deles. A vida afetiva, a vida conjugal, a vida econômica, a vida de projeção social. Quantas vezes nós temos conflitos destruidores, temos tudo para ser felizes, e não somos. Algo nos amortece, nos infelicita. Cuidado, são presenças espirituais negativas, porque além da morte também se encontram inimigos do bem, como aqui na vida física. Hoje conversávamos sobre o espiritismo em alguns países europeus. Por exemplo, na Suíça, nos meios intelectuais da universidade, a simples palavra de Deus é odiada. Odiada de babá, raiva, porque está evocando catolicismo do passado. Religião era a igreja católica, era a igreja protestante. Não havia espiritismo. As perseguições históricas, as cruzadas, a Inquisição, as perseguições, as mortandades, as destruições, o poder papal, que a gente não pode negar, o poder clerical. Lá em Feira de Santana, o padre subia ao púlpito e dizia, eu sei que tem gente aqui frequentando o centro espírita fulano de tal, mas se eu pegar, não entra mais na igreja. Imagina uma condenação dessa. Eu mesmo fui excomungado aqui pelo cardeal arcebispo, na catedral. Comigo é tudo ou nada. Não foi na igrejinha, não, foi na catedral. E dias depois eu estava trabalhando e uma senhora foi me ver. 2 beatas me chamaram ao balcão. Eu trabalhava do lado de dentro. Eu fui e uma delas disse assim, o senhor Edivaldo Franco? Eu disse, sou sim, senhora. É verdade que o senhor é endemoniado? Eu digo, sou. Eu digo, as 2 velhas vão descer essa escada. Eu disse assim, sou. Fala com o diabo. Eu digo, e o que é preciso? Que eu me aborreça. O que é mesmo que vocês querem, ela? Antes que eu me aborrecesse. Foi. E aí, a uma delas que ficou, eu disse, mas você não se importa de ser excomungado? Eu digo, não, minha senhora. Quando eu soube, eu fui olhar no dicionário que era excomungado. Pessoa que deixou de comungar. Eu deixei de comungar, sou um ex-comungado. Você não acha? Mas é o diabo que fala por você. Eu digo assim, nunca o diabo chamou tanto por Deus. Se Deus não atende, o problema é dele. Mas o meu diabo é tão devoto que não larga Jesus Cristo um minuto. Ela disse, eu digo, E a velhota desceu a escada, 3 em 3 degraus, antes que o diabo me pegasse. Pois bem, era a ignorância. Um terrível inimigo nosso é a ignorância. O verdadeiro mal é ignorar o bem. Aí está uma definição de ignorância. O que é ignorância? A ausência do conhecimento. Pois bem, então, comunicamos
a Teobaldo, que era o chefão, que era Joaquim, irmão dele. Eu disse assim, sendo seu irmão, você tem autoridade sobre ele. Ele disse, não, eu vou chamar irmão Lua de Setembro e vai botar ele no eixo. Eu disse, o que é Lua de Setembro? É meu guia. Setembro é meu mês e de meu guia. Você quer ver? Eu digo, não. Eu acredito piamente. E assim, meu primo feiticeiro fez uma evocação, chamou, tivemos que esperar setembro, era maio. Minha prima tinha, não tinha, e eu continuei na mediunidade. Mas para mostrar a ignorância e como são que os espíritos nos perturbam. Quando chegou setembro, lá em casa foi luar, o espírito generosíssimo, um espírito que falava árabe. Em Feira de Santana havia uma colônia árabe que trabalhava no comércio de tecidos. E então meu primo ia para uma dessas lojas conversar com um deles que era libanês, em árabe. E meu primo era tão inteligente que nem sabia o alfabeto, mas sabia árabe. A entidade conversava em árabe, em 9 idiomas. Então ele dizia assim, Di, você vai ser meu herdeiro. Eu digo, Ave Maria, eu quero herdar outra coisa. Espírito de jeito nenhum. De forma que quando eu piorei, ele foi convidado para me educar. Então, o luar, o espírito diz, não, ele não vai ser educado na nossa praxe, não. Isso aí é espiritismo de Allan Kardec. Graças a Deus, né? Senão eu estava botando búzio, lendo destino. Aliás, já tem mais cartaz do que espírita. O povo gosta mais, né? Pergunta assim, esse rapaz que está namorando comigo vai casar comigo? Não. Você vai ter 3 namorados, com o 4 vai casar, depois separa e vai... E a pessoa avisando que vai casar, não importa com quem. Agora, se avisando que é bom, não importa que não dê certo. Pois bem, a doutrina espírita veio como a luz apagar essa ignorância medieval, clerical, doutrinária, inimiga de todas as religiões. O meu confessor, que era um homem muito bom, dizia-me, Di, não se preocupe, é o demônio que quer tirar você das mãos de Deus. Vai levar você para o inferno. Ele vai levar ou está tentando levar? Porque eu me mato, eu tinha 2 hematomas no joelho de tanto orar ao coração de Jesus. E eu dizia para Jesus, veja lá, viu? Eu estou rezando, anote aí, que é para a mão negra não me pegar. A ignorância. E Deus tem misericórdia do ignorante. Aparece uma senhora, vai visitar uma amiga, pergunta se havia espiritismo em feira, dizem que não, mas você conhecia um rapaz que tinha essas coisas, porque o povo dava o nome assim, ele tem essas coisas, ele tem esse negócio, parece que tem medo de falar a palavra, e se falar a palavra, pega. Então, cuidado. E então eu fui chamado para falar com Dona Nanã, ela então me olhou com uma ternura maternal, e disse assim, meu filho, você é médium. Eu disse, o que é ser médium? É ser instrumento. Uma pessoa que está no meio é o médium. Qual é o médium da lavoura? É o que pega a enxada e que trabalha. A lavoura é o recurso, a enxada é o instrumento e a dedicação é a vontade. E o dono da seara, o dono do chão é Deus. É trabalhar no chão, semear luz. E Deus toma conta. Foi assim que tudo começou. Pois bem, então, esses espíritos continuam perturbando-nos. Quantas coisas nós planejamos com maior cuidado e não dão certo. Como uma confusão que toma conta de nossa mente. Neste momento, na área da afetividade, todos nós temos afetos. Uns que correspondem, outros que não correspondem. Uns que se deixam abrasar e outros que não têm como, então se deixam ferir, chorar, sofrer. São as chamadas leis de causa e de efeito. Se a pessoa tem mérito, Deus lhe concede.
Se não tem mérito, Deus lhe dá a reabilitação. E então, dessa forma, é possível crescermos e entendermos aquilo que antes nos parecia uma grande coisa. E ela tem essa finalidade de nos preparar para a vida maior. Hoje gostaríamos de anunciar que estamos fazendo modificações e que no próximo janeiro teremos atividades novas dentro da mesma pauta. Nós temos um setor aqui em nossa casa que chama Atendimento Fraterno. O nome já disse o que é. Nós atendemos diariamente, por telefone, por internet e pessoalmente. De 8 a 9 horas, nós temos uma pessoa que aqui fica para atender quem precisa. 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12. 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5. 6 às 7. Temos pessoas preparadas, psicólogos, que entendem da psique humana, e espíritas, que entendem da psicologia do espiritismo. Então, nós nos dedicamos a atender. Nós temos uma equipe e estamos reformando-a para agora, em janeiro, aumentarmos as possibilidades. É que vale dizer que a nossa fila da semana vai sofrer uma alteração, porque cada dia são mais pessoas necessitadas, aflitas, encaminhadas por almas amigas. E o tempo que eu, no caso, disponho, ou qualquer um dispõe, algum médium, é 1 hora, digamos. Eu aqui coloco terça, quinta e sábado, entre 7 e 8 horas, para atender quem aparecer com o problema que for, sem preconceito. Não precisa ninguém intermediar, basta chegar, eu atendo. Mas como diariamente aumenta, já estamos atendendo uma média de 90 a 110. Agora vem veículos de outros estados, ônibus, 30, 40 pessoas, e eu tenho o prazer de atender. Alguém vem, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e eu então digo assim, hoje eu não vou atender. É o máximo da indignidade. Eu então atendo, mesmo que esteja rastejando, só nos dias que eu não posso. Porque aos 96 anos, por incrível que pareça, também eu adoeço. Também eu tenho dificuldade. Também eu tenho que trabalhar na instituição em que eu me alimento, em que eu vivo, para não ser dependente da caridade alheia. Anualmente eu dou uma pequena importância ao centro para que alguém não diga assim, é bom, mas a gente é que sustentava ele. Não pode dizer isso. Porque eu dou uma importância a que está o presidente ouvindo. O tesoureiro deve estar por aí ouvindo também. A importância anual maior do que se pagasse uma quota mensal. Porque eu sou aposentado, não bebo, não fumo, não jogo, não vou à batucada, nem à balada, nem nada, não sou baleado, não sou nada. O que é que eu faço com o dinheiro? Deixar para o centro. Mas eu sou da teoria assim, não deixe, dê. A gente deixa porque não pode levar. Porque muita gente, se pudesse, levava. E abraçado, no último vestido, e no anel, nada, largue tudo aí. Porque tudo isso é relativo. Então, para ter dignidade e não viver da mediunidade, porque pessoas querem até me dar salários. Eu nunca aceitei. E todos a quem estou falando são as minhas testemunhas. É só alguém dizer, não, eu já dei a ele isso, dei aquilo, dei uma joia. Se deu, eu encaminhei imediatamente para a tesouraria e está no cofre. Porque não aceito, não preciso. Como dizia uma amiga minha, não sou aleijado. Estou um pouco aleijado de uma perna, um presente que um médico me deu. Eu fui fazer uma terapia e ele fez uma terapia que eu fiquei aleijado o resto da vida, terapeuticamente curado. Porque o problema eu curei, só fiquei aleijado, não é nada demais. Então ele diz assim, como se foi? Eu disse, A-L-E-I-G-A-D-O. Não diga, digo,
e mostrei a ele o pezinho que ele entortou. Eu era normal, até 3 anos atrás. Então eu tive uma dor muito grande, fui a uma clínica de dor para ele fazer a terapia e levei a documentação, todos os exames, as radiografias, os demais exames. E ele me disse, não precisa não, deite aí que eu vou lhe aplicar uma injeção. Eu disse, mas doutor, o senhor sabe qual é a hérnia? Não, eu tenho ideia. Eu digo, mas não é ideia não, o senhor com sua ideia pode me matar. Eu quero saber se o senhor sabe o que é que eu tenho. Sei. O que é que eu tenho? Hérnia. Aonde? Porque são muitas vértebras. Edivaldo, você não confia em Deus? Confio, mas no Senhor não confio. Não tem nada que ver Deus com ele. E o homem diz assim, eu vou lhe aplicar uma injeção, vai passar na hora. De fato, a terapia, a injeção ainda não acabou, a gente já melhora. Eu já tinha feito 3 vezes, 2 vezes no Hospital Sírio-Libanês do São Paulo, e sabia que era uma técnica delicada, era uma cirurgia, mas ele era tão deputado que não precisava. Eu fiquei com vergonha de sair, eu digo, isso é uma indelicadeza, e para ser gentil eu deixei. Quando eu me deitei, o homem apalpou uma área próxima ao cóccix e aplicou a injeção. Eu disse para ele, o senhor acaba de me aleijar, porque eu ouvi a agulha romper o ciático. Então, o dedo polegar esquerdo caiu. Entrou no chamado equino, o dedo de cavalo, cai. Então, quando ele vai andar, a gente tropeça. E toda vez que tropeça, cai. Eu caí 12 vezes. Chegou a 13, que é o número da sorte, mas ainda não veio o número 13. Eu estou esperando. Deve ser o número da morte, porque melhor sorte do que essa é só morrendo. Mas estou muito cuidado, porque dizem que o que mata velho é queda. Como eu não sou velho, aí estou aguentando. Pois bem, meus amigos, fiquei com um problema. Mas pensam que eu desanimei? Absolutamente. Telefonei para ele e disse, olha, estou aleijado, o senhor é responsável, é culpado, porque eu lhe avisei. Agora, felizmente, sou eu, não vou dar queixa do senhor, porque eu tenho testemunhas que estavam comigo, que me acompanharam no consultório. Eu só quero lhe pedir que haja com dignidade. Para atender uma clientela muito vasta, não faça de qualquer jeito como fez comigo. Eu não vou denunciar o senhor. Alguém fará isso por mim. Eu não preciso denunciar. Não me interessa ver o senhor sofrer, mas interessa pedir ao senhor para não fazer sofrer os outros. E fiquei numa boa. Cada dia estou pior, ou melhor. Porque só nos acontece o que nós devemos a Deus. Se eu não devesse, não acontecia. Então me resignei. O meu médico de São Paulo me disse, se você tivesse chegado no dia seguinte, eu conseguiria uma cirurgia do nervo. Mas depois de um mês, eu disse, pois é, graças a Deus a minha ignorância era tanta que eu não sabia. Aí não fiz. Ele disse, você não se importa? Não, eu digo, não. E aqueles que não podem andar? Eu posso calçar sapato, um aparelho, e os que não podem? Os que têm sapato e não têm perna. E então levei na filosofia. Daí o Espiritismo oferece-nos o atendimento fraterno. Pessoas que se dedicam a recepcionar. A partir de janeiro, as pessoas que desejarem uma entrevista, vêm, falam com o entrevistador, com o atendente fraterno. Se a pessoa precisa de falar comigo por esta ou aquela razão, ele avalia e encaminha, mandando um bilhetinho que o nosso atendimento fraterno recebe na fila e eu atendo. E a fila eu reservo para os autógrafos, porque são muitos. Como é que eu posso fazer 3 coisas em 1 hora? É impossível, não é? Às vezes tem 120 pessoas. Vocês calculem quantos minutos eu tenho que gastar com cada pessoa. 120 e 60 minutos, 1 hora. É quase 2 por minuto. E guardar de memória. Às vezes eu anoto o nome, mas guardar de memória porque a pessoa vai buscar a resposta depois. E nunca esqueci de nenhum. Leio tudo a carta que me mandam. Também não posso responder carta.
Se eu ficar no computador respondendo carta, não faço mais nada. Tenho que psicografar, uma média de 3, 4 horas. Depois que eu estive adoentado, passei a ter um ligeiro tremor do sistema nervoso simpático. Eu, como eu era um excelente digitador, agora eu sou um excelente catabilho. Estou pedindo esmola. Eu que era um bom digitador. Digitei todos os meus livros, 200 e tantos livros. Revisei-os todos, eu próprio. Mandei para a livraria, revisei depois de impresso, de fazer a impressão final. O livro que os irmãos recebem teve 5 revisões. E ainda aparece erro. Porque o erro, dizia Monteiro Lobato, o erro é um diabinho que fica escondido quando a gente olha. Depois que publica, ele aparece. E é isso mesmo, a gente lê, está ótimo. Quando imprime, que pega o livro, olha ele, eu digo assim, não vou dar importância, pode morrer. Porque agora é só na próxima edição para emendar. Então, há muito trabalho silencioso nos bastidores. A peça de teatro, quando chega, quanto mais perfeita, mais trabalhosa ela foi. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa sabe que o trabalho oculto é muito maior do que o trabalho público. Então, se a pessoa tem problema obsessivo, problema de desencarnação, atividade de natureza psiquiátrica, nós atendemos com prazer. Mas se a pessoa deseja uma conversa amiga, infelizmente não dá tempo, porque entra na fila. Se eu conversar 5 minutos, 6 ou 8 vão ficar para depois. Aí também eu não aguento, porque eu chego 6 e pouco, 6 e meia, 7 horas. Atendo, falando 1 hora, depois outra hora, depois outro atendimento, vai sair daqui uma carniça, pega aí e joga lá fora, porque já morreu e não se deu conta. Então, aqueles que desejarem realmente um diálogo sério, não é assim, eu perdi meu namorado, a gente perde namorado à vontade e nunca falta. É só a gente arranjar outro, perder um, pega outro, e acabou-se. E ninguém fique triste, porque tem uma média de 3 bilhões e 800 mil homens no mundo. E tem um pinguinho mais de mulher. Por isso que sobra um pouquinho. Elas estão para lá e para cá. Daí é a atividade da mulher quem ganha. A técnica de olhar como que não está olhando. Mas agora a fartura é tanta que a gente tem que olhar direito, porque senão pega 3, 4, e o que é que vai fazer? É uma tragédia. Mas o certo é dizer assim, meu Deus, deixa eu tropeçar daquele que vai me amparar na descida da escada, porque pode achar, muitos que vão empurrar. Amparar é difícil. Quero dizer, conecte com Deus. Ele é nosso Pai. Os bons espíritos têm interesse. O espírito Meimei, que é uma entidade de luz, desencarnou no ano de 1948. E o noivo, que já era seu marido, fazia 1 mês que se casaram, foi o mais belo casamento de Belo Horizonte. A noiva era de uma beleza incomum, mas era cardíaca, e 1 mês depois morreu. O marido ateu. E foi uma tragédia para esse homem, porque a família procurou consolá-lo, a religião tradicional, tinha um irmão espírita, ele não aceitava nada, e dizia, se existe Deus, é o miserável. Como é que ele faz isso comigo? A minha linda esposa, saudável, morre diante de mim. E eu vejo verdadeiros monstros sobrevivendo aí. Aparentemente é lógico, não é? Mas não, é lógica aparente. E então, certo dia, ele vai andando pela rua da Bahia, em Belo Horizonte. E então, um homem de 35 anos, baixinho, gordinho, com uma boina, atravessa a rua e diz assim, Naldinho, Naldinho. Ele para, pois não.
Você, Naldinho? Sou. Mei está me dizendo que quer falar com você. Eu disse, e quem é Mei? A sua mulher que morreu. Quem foi que mandou você me dizer isto? E quase esbofeteou o homem baixinho. Mas o homem baixinho era tão simpático, tão gentil, que ela disse, dê um pulinho lá em Pedro Leopoldo, que ela me disse que vai lhe fazer uma carta. Ele disse, mas não foi alguém de minha família que mandou você? Eu não sei quem você é, nunca nos vimos. E ele disse, eu irei. Sexta-feira eu irei. E ficou olhando para o homem baixinho que se chamava Chico Xavier. Chico saiu. Na sexta-feira ele foi armado de descrença, de cólera, de dar uns bons bofetões naquele mistificador. Sentou-se à mesa, convidado pelo Chico, e viu, quando o Chico Xavier pegou aquele maço de papel e começou a escrever. De longe ele notou, querido Naldinho, seu nome era Arnaldo Rocha, e aí foi escrevido 30 páginas. Pela madrugada ele leu. Você está rebelde, Naldinho. Eu vou lembrar a você as últimas palavras do nosso encontro terreno. E ele disse, eu vou, mas eu voltarei. Voltarei porque nosso amor é de ontem, não é de hoje. Eu ainda me lembro. E aí começou a narrar um fato histórico do Império Romano. E ele foi ficando apavorado, porque ele não acreditava absolutamente. Mas o fato estava ali diante dele. Como é que o Chico, de olho fechado, a mão na cara, a luz acesa, não tinha nada oculto, escrevendo e ele lendo? Como era a memória daquele homem que escreveu 30 páginas sem um erro de ortografia? Qualquer um de nós que vai escrever um artigo, quantas horas depende? Eu noto que eu tenho na Jornal à Tarde uma coluna há 15 anos. Então, quando eu vou escrever de mim mesmo, eu demoro 3, 4 horas para escrever 2.700 toques. Quando os espíritos vêm, em 10 minutos eu faço o artigo. Em menos de meia hora, eu faço, reviso e mando para o jornal. Então, tem os artigos meus e tem o deles, mas eu não boto o nome deles. Deixa para lá. Então, porque o que importa é o que a pessoa lê. E o número de pessoas que leem era tão grande que o Jornal à Tarde mandou pedir que ninguém mandasse mais dizer que tinha lido. Enquanto os jornais pedem para que mandem notícia, o Jornal à Tarde mandava pedir que não mande mais, porque estava enchendo a máquina sem necessidade. E continua. O de quinta-feira já está pronto, já foi mandado. O de anteontem já foi apresentado. Então, aquele ímpeto, eu sei escrever um pouco, é natural, com a minha experiência, eu tenho loquacidade, mas a minha cultura é da escola normal de Feira de Santana, coitadinha, de perna quebrada, mas vou sobrevivendo. Mas na hora do artigo, eu me voltei um dia e disse para o Espírito, eu só acredito em você, se você me trouxer o Espírito Vitor Hugo, que eu conheço, porque eu li os livros dele quando eu era jovem, e conheço o estilo dele. E eu acho tão maravilhosos seus livros, que eu gostaria de escrever um livro dele. O Espírito me disse, sorrindo, ele já me disse que tem 10 livros para escrever por seu intermédio. Eu disse, 10? Também não precisa exagerar, né? Um basta, não, você vai pagar. E certo dia, em abril de 1970, eu estava com febre, de uma gripe terrível que eu peguei em Juiz de Fora, e chegando ao Rio de Janeiro, fui para a casa do meu anfitrião e fui me deitar, porque eu estava febril. Era o dia do Evangelho no lar da família. E eu estava deitado, tremendo de frio, febre, tomando chá de limão, chá disso, chá daquilo. E, de repente, as minhas amigas começam o Evangelho na sala de visita. 3 portas adiante era meu quarto,
que elas guardavam com muito carinho. Eu, então, estava deitado e entra um espírito. Entra vestido de negro, com a gola de veludo preto, essa parte aqui com um pouco de arminho. Então, ela entrou, a barba longa. Eu tive um vislumbre de ser Victor Hugo, porque eu conhecia a fotografia. Qualquer pessoa quase conhece. Eu achei graça de ser o delírio da febre. Ele então chegou e disse assim: bonjour, Divaldo. Eu digo, nossa. Eu disse, bonjour. Porque o francês de Paris diz bonjour, como se fosse rá. E os demais, bonjour. São os sotaques. E ele deu um sotaque que eu achei assim, Edith Piaf. Aquele bem pronunciado R, que só o francês diz bem, o francês e o árabe, porque ele é bem cultural. E eu disse assim, eu estou delirando, porque eu falei para o espírito e é um delírio. Ele então chegou e disse assim, ele disse em francês, vamos escrever? Eu disse, aonde? Ele disse, no papel. Mas eu não tinha papel. Então eu chamei a funcionária honorata. Por favor, você tem algum papel aí? Não tem não, tio, tem papel de enrolar pão. Era aquele papel pardo, muito conhecido, né? O papel pardo de enrolar pão. E eu disse, pegue aí, ela pegou uma porção, dobrou, cortou, prendeu com linha e disse, aqui está um caderno, tio. Eu aí botei o caderno, o espírito me olhou bem e me disse assim, você vai se arrepender de ter me convocado, porque nós vamos escrever de largar os dedos. Eu disse, também não precisa exagerar, né? Assim, escrever um pouquinho, eu gosto. Ele aí me fez escrever das 9 às 3 da madrugada. Quando eu terminei, eu estava gripado, cansado, e então fui ler para as minhas amigas, que foram lá no quarto, me viram escrevendo, sentaram, porque espírito é formidável. Ele vê o médium, ele já começaram a orar, não sabia o que era, mas viram que era coisa de espírito. Quando eu terminei que li, me apaixonei, porque ele contava uma história apaixonante, a morte de o Duque de Bitch, da cidade de Siena, na Itália, e falava de um pórtico que existe na cidade de Siena, escrito em latim, que dizia assim, Siena é tão grandiosa que antes de receber-te, já te tem no coração. Era o pórtico da entrada. Mais tarde eu fui a Siena, ver se tinha um pórtico. Tinha, e eu tirei fotografia. Aí falou do Palácio Ptolomeu, era o palácio da Avenida tal, e aí escreveu uma história impressionante, e falava de um personagem que eu tive uma antipatia pelo sujeito. Eu disse, esse cara aqui vai morrer de uma forma dolorosa. Muito bem, quando eu terminei de ler, aí o Victor Hugo disse, amanhã o senhor já não viaja à feira, vai ficar aqui para escrevermos. Eu quero terminar esse livro em 21 dias, 408 páginas, e corpo 8, letrinha miúda, como a gente detesta. Vê lá. Aí ele veio e escreveu. E ele narra a história do tal indivíduo que eu não gosto. E me disse assim, como é que você se atreve a desejar que ele morra de uma forma cruel? Só porque ele é mau? Eu digo, os perversos deveriam morrer da perversidade. Ele disse, mas você é mais sábio do que Deus, não é? Eu disse, mais ou menos. Porque tem muita coisa que Deus fez de um jeito e eu faria de outro. Era a coisa. Então ele riu e disse, Divaldo, como você tem que aprender muito. 1970, uma segunda-feira, lá do Rio de Janeiro, num quarto modesto. E então ele disse, vamos escrever. E escreveu. Daí a pouco o cenário mudou, porque é um livro de 3 livros. Ele pega 3 partes, como antigamente, e monta um romance de 3 reencarnações do Duque de Bitch. E então eu fico com aquele livro enorme, para, naquele tempo, datilografar.
pois datilografei todo, mandei para a Federação Espírita Brasileira. Ele foi relido por uma equipe de historiadores, porque a gente não sabe como é que é. Só ouve falar, e às vezes falar errado. A FEB tem um grupo de historiadores que revisam os livros para ver se tem erros, porque o médium é o médium. Se o médium é ignorante e os espíritos não encontram meio, a mensagem é ignorante. E o intelectual diz, a mensagem não vale nada. Aí a FEB não publica. A questão ortográfica, o espírito que escreve tem que escrever muito bem o nosso idioma, porque a FEB examina, e tem um terceiro item, se é um livro vendável, porque vai gastar dinheiro para imprimir, se não vende, como é que pode? Então o livro tem que ser leve, vendável, doutrinário, corrigido a língua portuguesa, muito bem, e uma história palpitante, que é a verdade. Então, o livro foi publicado. Já foram publicados mais de 100 mil exemplares. Mas eu quero contar que, quando eu estava no segundo livro, o meu personagem que eu te batizava, agora eu adorava. Era um ser maravilhoso, estava sofrendo, Deus não é justo. Como é que pode botar o pobre para sofrer? Tem uma hora que ele pensa em suicídio, e eu digo mentalmente, não se mate, não se mate. Aí Vitor Hugo disse, o senhor quer me deixar em paz? E isso aconteceu em 1748. E o senhor quer salvá-lo em 1970? Já aconteceu. Por favor, não interfira na sua mente. Não leia mais. Sabe o que o Espírito fez? Continuou escrevendo os capítulos salteados. 15, 35, 20, 8, 10. Eu só fiquei sabendo quando acabou. Quando acabou, eu fui botar em ordem no chão, lá na minha sala. Aí eu li e fiquei apaixonado. E Vitor Hugo me disse, nunca mais. O francês é linha dura, ninguém se engane. Nunca mais o senhor me perturbe, porque senão eu vou arranjar outro médio. Eu digo, não faça isso. Eu tolero que arranje até 50 médios, agora que não me deixe. Você já botou agora no vício e ficamos muito amigos. Eu aí fui a Paris. Eu fui à Place des Vosges, onde ele viveu. E lá tem uma pintura dele. Quando eu vi a pintura, ele me disse assim, eu gostaria que a capa do meu livro fosse minha fotografia. O guarda estava na sala. Eu com a maquinazinha para fazer uma fotografia ilegal. Era ilegal. E o guarda não saía da sala, eu disse, homem tem que ter dor de barriga, uma coisa qualquer, nada. Eu cheguei para ele com meu francês de escola primária e disse assim, bonjour, monsieur. E aí disse, o senhor me poderia fazer um grande favor? Os franceses são muito antipáticos aqui para nós, porque eles não aguentam tanto turista. Todo mundo pergunta 40 coisas por dia. A pessoa não aguenta, fica irritado. Ele disse assim, o que é? Calma. Eu ainda nem lhe disse, você já está aborrecido. Je suis français. Eu também sou francês. Venha com calma. Ele sorriu e disse assim, com esta pronúncia, deve ser do francês, do cais. Mas eu sei que falei, entendi. Eu queria tirar uma foto daquela foto. Ele disse, mas é proibido. Ninguém tira fotos do Louvre e da residência particular sem permissão das autoridades. E eu digo, mas você é a autoridade, cadê? A maior autoridade tem aqui é você. Ele disse, ui, eu digo, ui. Saiu assim, parece até que eu era fotógrafo. Nunca tinha tirado uma foto, uma vergonha. Tirei, saiu foto do lado, saiu do canto. É horrível, saiu de todo lugar, menos o que eu queria. Então, quando eu desci, tinha para vender uma foto desse tamanho. Exatamente a de Itacuja. Eu disse, só Deus me dando paciência. Aí comprei e botei a capa de Victor Hugo. Pois bem, meus amigos, ele já escreveu 11 livros, 11 romances. Romances que a gente vai lendo com uma doçura impossível de não se comover com a literatura desse homem. Qualquer pessoa que assistiu um filme,
de uma peça de Victor Hugo, uma peça de teatro, Les Misérables, o Corcunda de Notre Dame, qualquer uma, reencontra o estilo. Porque o meu estilo, como vocês estão vendo, é muito longo, é muito repetitivo. O dele não. O dele era minudente. Um dia eu perguntei, por que o senhor escreve? Vai descrever esta mesa, gasta 2 páginas. Joana de Ângeles descreve esta sala em 2 frases. Sintética. É diferente, cada um é um. Marco Prisco ainda é mais sintético do que Joana de Ângeles. Então, a gente sabe quem é quem pelo estilo. Quando eu termino de escrever, eu sei quem foi, pelo estilo. A maneira concisa, a maneira larga, a forma histórica, a forma sutil, a forma engraçada. Tem aqueles que são contadores de história. E então, nós fomos arquivando, eu tenho 4 livros de histórias guardados para quando eu morrer. Ai, que ninguém se lembra mais de mim, senta que vai publicar uma história, a pessoa vai rir, vai lembrar com alegria, porque quem ficar triste eu vou obsedar. Ou lembra, ou já sabe. Então, essa doutrina formidável. Nós temos o atendimento fraterno para o consolo. Na fila, eu não disporei de tempo. Mas, assim, o atendente fraterno é uma pessoa preparada para ouvir. Conhece a doutrina, orienta. E, sendo dispensável, porque é um problema de tal qual natureza, ele fala com o responsável me manda. Nós temos muita responsabilidade. Por exemplo, a pessoa entra na fila, me fala um caso muito grave, eu não dou resposta na hora. Eu levo para casa, para os espíritos virem tempo me explicarem, darem a terapia, dizerem as palavras amigas. Quem é que não precisa de uma palavra amiga? Qual é a mãe que não tem uma mensagem para dar ao filho? Qual é o esposo? Qual é o filho saudoso que não gostaria de dizer 2 palavras à mãe? Mas para isso precisam condições. Então não pode ser num ambiente tumultuado, com muita gente agitada. Tem que ser em determinadas circunstâncias. Uma cirurgia de apêndice se pode fazer até em pé. E já mandar para casa logo depois do ato cirúrgico. Mas um transplante de coração não é a mesma coisa. Então, tem uma graduação de problemas. Então, dialogando com o nosso presidente, nós discutimos o assunto, que era muito melhor a pessoa falar com o atendente, tem tempo, pode conversar 2 minutos, 10 minutos. Há pessoas que adoram fazer catarse do seu problema. Com o atendente, pode, porque o atendente tem tempo. Mas com nós outros, talvez não tenha tempo. O que não quer dizer que eu não possa receber. Eu recebo com infinito prazer. E sou um dos primeiros que chegam e o último que sai com o nosso presidente. Esperamos a última pessoa. Porque pensa assim, eu quis falar e não pude. Não quis. Porque poder pode, é só esperar. Todo mundo tem que sair. Então, o último que sai, oi, Edivaldo, pois não. Então, atendo. Agora, infelizmente, não posso atender como todos gostariam. E quero ter o prazer de que cada vez sejamos mais a serviço do bem, convidá-los para participarem das atividades, do trabalho da Caravana Alta de Souza. O nosso trabalho de assistência aos idosos, aos quase suicidas. Nós temos mais de 30 ex-preparadores de suicídio, que se melhoraram, que se modificaram, e que está mostrando os benefícios de pessoas que melhoraram de perturbações com os passos que nós damos depois da reunião. Esta é a função precípua do Espiritismo, é fazer-nos felizes. Eu recebi um e-mail de um amigo quase da minha idade. Ele dizia o seguinte: nos últimos tempos, eu via seu semblante triste e me perguntava o que está acontecendo. O que está acontecendo é que está chegando a hora da morte e eu não estou nada contente, quem já viu. Então, vou aproveitando cada momento. Mas nesse dia, que foi quinta-feira, você estava alegre. Eu aí voltei mentalmente para ver porque era que eu estava alegre.
É porque nesse dia eu tinha tido apetite e havia almoçado. E almoçado eu estava feliz e falava, porque eu estava doente, eu não me alimentava nenhum dos dias. Comia um pedacinho de pão ou qualquer coisa, mas vinha, às vezes, uma fome misteriosa. E eu tomava um cafezinho, que era a minha gasolina. A gasolina antes e a gasolina depois. E aí ficava jovem. Na quinta, eu tomei a gasolina antes, havia um café especial, então eu fluidifiquei meu café. Na hora de tomar, discretamente eu botei a mão assim, derramando fluidos, porque nossas extremidades são os pontos chuveiros, como um chuveiro. Então, os fluidos saem pelas extremidades. A gente morre das extremidades para dentro. Começa o frio glacial nos extremos, nos pés, nas mãos, nas coxas, depois da palpitação cardíaca. Não vou descrever bem direitinho, porque senão muita gente vai morrer aqui, vai achar que está sentindo. E então, o Espiritismo nos dá este conforto e ajudar. Como é comovedor ver chegar uma pessoa, como às vezes chega, com raiva. E com raiva de mim também, porque os obsessores inspiram. Olha para ele, olha a cara dele. Você está acreditando mesmo nesse sujeito? E a pessoa está ali rindo para mim, dizendo assim, isso é um farsante. Eu ouço as coisas. Quando eu digo qualquer coisa, ele diz assim, alguém falou para ele. Ele tem detetive. Tem muita gente aqui que ouve e conta. E então ele já sabe. E eu fico rindo. E a pessoa fica surpresa quando eu conto uma coisa que nem ele sabia. De vez em quando ele acerta mesmo. Até aqui, com os que moram conosco, acontecem, é da natureza humana. A pessoa é grandiosa quando é desconhecida. Daí o ditado diz, mas fulano é tão bom, leve para casa. E passe 2 semanas comendo no mesmo sal para poder ver, porque a gente se revela. Ninguém finge durante um largo tempo, não aguenta. Mesmo porque a mentira a gente esquece. Quem ouve lembra. E aí quando bate não dá certo. Daí a doutrina espírita não necessita de propaganda mentirosa. Não necessita de ilusão. É uma doutrina de paz, de harmonia, de fraternidade. Eu espero que com essas palavras, já em janeiro, até janeiro, vamos continuar como estamos, assinando os livros que a Diversidade fala. A partir de janeiro, que nós já seremos mais, já temos ônibus marcados para março, então vamos ter mais gente. E como eu desejo que todos saiam felizes, e hoje saiam contentes, quem tem namorado e está em dúvida, pegue assim a mão dele com todo carinho e diga, hein, bem, o que é que você me diz? Bote ele numa saia justa e fique olhando para o olho dele, porque o primeiro sinal, se ele pestanejar, está com outra. Aí aproveita a mão dada e dá um beliscão. Porque assim, mostra logo o que é que vai ser a vida conjugal. Então, vamos pedir a Deus para nos iluminar interiormente, para encher nossa vida de alegria. Temos tantos problemas insignificantes, perdemos tanto tempo brigando com os outros, brigando por nada. Certa feita eu estava com a mágoa terrível de uma pessoa, e de repente a pessoa estava aqui, e eu com mágoa olhei e disse assim, mas como pode? Como é possível a pessoa fazer uma coisa desta e estar tão serena? Aí eu olhei e disse assim, mas que selvagem, eu sou o problema, não é da pessoa, não, estava lá bem alegre, e eu, caturro, era meu. E eu disse assim, você não dá importância, não dá importância. Meu Deus, a pessoa ficou a missionária na hora. Portanto, muita coisa é nossa visão errada. Tenhamos a humildade de reconhecer que nós também erramos e que o outro reage. Só há o verbo reagir porque há o verbo agir. Eu ajo, o outro não gosta, reage.
Então, vamos pedir a Deus que nos abençoe neste minuto final. Que tome dos médiuns, os companheiros que aplicam passes, para que eles se tornem instrumentos, entidades venerandas, e sejamos enriquecidos de luzes, de paz, de sabedoria, que tenhamos, nesse momento de serenidade, a certeza de que o bem sempre triunfa e a verdade sempre fulge. Nós te suplicamos